A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, aquela que não omite e nem esconde as verdades bíblicas dos filhos de Deus, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos que serão postados no canal, deixe o seu like, convide seus amigos a se inscreverem no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário deixado por ele, Oswaldo Polidoro, princípio sagrado ou anjo poderoso do Apocalipse. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas e expostas, entregue a todos os filhos de Deus, da carne e fora da carne. Aqui, lembrando sempre, os boletins são lidos na íntegra. Faremos alguns comentários e a seguir faremos a leitura do mesmo. Duvido de tudo que você vai ver e ouvir aqui neste canal, mas após a dúvida, com o coração limpo e o cérebro puro, pesquisando e olhando no espelho da lógica, verás quem está com a verdade. O boletim dessa semana, mais uma vez, versa sobre os 3 pontos fundamentais da doutrina de Deus. Primeiro, a lei de Deus, os 10 mandamentos. Não a lei social de Moisés, apresentada no Pentateuco. Segundo, o exemplo de Jesus, o nosso verbo modelar e modelador. Como ele mesmo afirmou, deixo-vos o exemplo, como eu fiz, fazei vós também. E os dons do Espírito Santo, que são carismas e mediunidades. Truncar, esconder dos filhos de Deus essas verdades, causa pranto e ranger dos dentes. Com o surgimento da besta romana, a Igreja Católica Apostólica Romana foi que começou os bestialismos. Ali, tudo descambou para materialismo, ateísmo, brutalidades, depravações. Lembrando sempre que os nossos erros, tudo que vier a acontecer com o nosso planeta, tudo será interno, intrínseco ao planeta. Temos que parar com essa mania de querer salvadores gratuitos, que alguém venha resolver os nossos problemas para acertar os nossos erros. Lembrando sempre como a lei de Deus é e testemunha, a responsabilidade é individual. Quando o erro demanda coletividade, também a responsabilidade é no coletivo. Todo mundo responde coletivamente. Mas a mania dos filhos de Deus de procurarem salvadores gratuitos, redentores, para cobertar nossos erros, as nossas hipocrisias, é que demanda outros erros um tanto maiores. Aquele ensinamento de Paulo, que na carta aos Coríntios, caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Lembrando sempre, essa advertência continua no presente, bem viva para todos os estudiosos, para que fujam dessas patifarias. Vamos aprender com Deus, vamos à leitura do boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolver-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Gratidão, Senhor Sagrado Princípio, a toda a corte celeste abaixo do Senhor, o nosso verbo modelar e modelador de comportamento vivido por Jesus,
João Evangelista, o nosso atual diretor planetário, que comanda os trabalhos nessa hora de transição de uma para outra era. E os 3 exércitos socorristas que o Senhor nos deixou. As legiões socorristas chefiadas por nossa querida irmã Maria Madalena, que socorre nos lugares de dor, pranto e ranger dos dentes. E as legiões médicas, chefiadas por nosso querido irmão Bezerra de Menezes, tendo como expoentes Dr. Zerbini, Dr. Fritz, Almeida Pardo, Alberto Seabra, Oswaldo Cruz, entre outros irmãos trabalhadores. E as legiões que mantêm a disciplina e a ordem do planeta, chefiada por nosso querido irmão Nero, são as legiões de soldados romanos, pretos velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, os marinheiros, ciganas, floristas, os guardiões, as crianças, enfim, todos. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. O Espírito da Verdade quer que as crianças, os adolescentes e os jovens sejam instruídos segundo a vontade de Deus, no seio da lei de Deus e do santo cultivo das graças do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, a fim de que, quando adultos, sejam dignos filhos de Deus e nobres irmãos de seus irmãos, não praticando hipocritismos, imoralidades e depravações. Tudo isso que retarda o desabrochar do Deus interno. Quem não tem sua origem em Deus, o princípio único, quem não tem virtudes divinas em potencial, o Deus interno a desabrochar no curso das encarnações e desencarnações, quem não vai desencarnar e prestar contas de seus atos, os bons e os não bons? Quem foi e é o que foi e é a doutrina da verdade que Deus entregou por Moisés e Jesus, e que os imundos clericalismos vivem atraiçoando, obrigando a pecar, criar karma negativo? Aprendam com Deus, Moisés e Jesus, a doutrina da verdade que facilita o desabrochar o Deus interno, no mínimo tempo e com o mínimo de sofrimentos. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos, ou simulações, ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar ou Messias, e um novo Pentecostes, o derrame de dons para toda a carne. Aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento. O Código Moral de Conduta para Mundos e Humanidades. A trilha dos Cristos. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Padres e pastores não ensinam isso aos seus seguidores. O Verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra um mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim,
vós que obrais a iniquidade. Como Jesus, não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis e por todos esses crimes respondereis. Resumo dos dons do Espírito Santo, pois nunca foi terça parte de Deus, nem espírito comunicante, nem símbolo dos bons espíritos, mas sim carismas ou mediunidades, por onde anjos ou espíritos mensageiros produzem maravilhas. Aprenda agora mais com Deus e através da Bíblia o que são graças mediúnicas ou dons do Espírito Santo e para o que servem. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Como veremos a seguir, há um encadeamento perfeito entre as promessas do Velho Testamento que se cumprem no Novo Testamento através de Jesus e João Batista. Primeiro tempo ou primeira fase. Moisés, o grande médico todo revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo ou segunda fase. Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo ou fase. João Batista em Jesus, durante a encarnação, prepara o ambiente humano para que possa ver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. Lembrando, para Deus não há diferença entre estar encarnado ou desencarnado. E ressurreição quer dizer desencarnação. Quarto tempo, quarta fase. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com azarrogue de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único, dentre os grandes mestres e iniciadores, que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para um quanto estiverem longe, quanto o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outro a produção de maravilhas, a outro a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outras línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Desculpem no começo do vídeo, falei Paulo, mas é Epístola de João, tá, meus irmãos? Me desculpem o erro. E esses sinais seguirão os que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusarão serpentes, bebendo potágio mortífera, não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
Marcos 16, 17. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus 2:4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Deus só quer de seus filhos que vivam a sua lei moral ainda irrevogável e cultivem as graças do santo mediunismo, porque os contatos entre encarnados e desencarnados oferecem profundas lições. Os textos bíblicos ensinam divinamente certo, mas os pais desviam seus filhos do certo conhecimento, enviando seus filhos aos criminosos clericalismos, os vendedores de falsas ciências e de falsas humildades, os praticantes de idolatrias e de discursos hipócritas, os que mentem em nome da Bíblia. Porque a Bíblia apresenta o documentário de Deus, entregue por Moisés e Jesus, enquanto que os imundos clericalismos, apontados no capítulo 13 do Apocalipse, desviam dos textos bíblicos, que ensinam tudo sobre a lei de Deus e as graças do santo mediunismo, e vendem aos tolos as suas hipocrisias, e seus formalismos idólatras, e seus discursos mentirosos, pois nunca falam na lei de Deus, e nunca mandam estudar os textos bíblicos, que ensinam tudo sobre o santo mediunismo, que por Deus é instrutor e consolador, que por Deus é a luz do mundo e o sal da terra, como Jesus bem definiu. E saibam os pais e seus filhos, os que deixaram de ouvir Deus, para ouvir padres imundos, que tais... Desculpem, meus irmãos, interromper. E saibam os pais e seus filhos, que deixaram de ouvir Deus, para ouvir padres imundos, que tais crimes trarão, ao findar do segundo milênio, as terríveis punições previstas por Jesus de Apocalipse. Um adendo, meus queridos irmãos. O pai, antes de desencarnar, em 2000, deixou claro que iria atrasar um pouco, que Deus concederia mais um pouco de tempo para que seus filhos optassem por seguir Deus ou seguir os homens errados e criminosos. Falamos verdades duras, mas preferimos as verdades duras do que uma mentira bem enfeitada. Porque se tudo isso falhar, em que grau de desmoralização ficaria Jesus de Apocalipse? Vamos pensar um pouquinho, né? Aprendam com Jesus em Mateus, capítulos 24 e 25, e com Apocalipse, capítulos 17, 18 e 19. Porque a doutrina de Deus traria a divina civilização fraternista e universal, apontada por Deus no capítulo 11 do profeta, vidente ou médium Isaías. E os imundos clericalismos, previstos no capítulo 3 do Apocalipse, em tudo atraiçoaram o desígnio divino. E aprendam mais as seguintes verdades que a Bíblia ensina. Jesus não disse tudo sobre o divinismo e vos avisou. Tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. Evangelho eterno ou divinismo, divino monismo ou ciência iniciática integral, Deus só veio a prometer no Apocalipse 14, versículos de 1 a 6. Vídeo supremo extrato extraído do livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, enviado por quem sempre ordenou Moisés e Jesus. Os 4 itens fundamentais: princípio ou Deus, essência divina, onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total, o espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas retornarão à unidade essencial
o Espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação. Tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino humanismo. Espírito, Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contém todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino como unas, o Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Krishna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o espírito filho ter meio de agir no cosmo ou matéria, com a autodivinização do espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito feliz que não procure entender isso. Aqui vou fazer um comentário, meus queridos irmãos, sobre o carro da alma pelo Espírito. Ele é o elo de ligação do Espírito com o mundo exterior, ou seja, com o mundo material ou mundo sólido. Muitos confundem Espírito com perispírito. O Espírito é a essência divina de Deus, que nós somos. O perispírito é a forma que o perispírito se apresenta como encarnado. Essa forma para que ele possa comandar os seus sentidos, pensamento, falar, ouvir, ver, tudo isso, olfato, é através do perispírito que tem esses comandos, através dos seus plexos, que são o centro de energias, muito conhecido como chakras. Iria haver a restauração de tudo e a entrega do Evangelho Eterno ou divinismo, ou divino humanismo. Coloquem ao alcance dos filhos de Deus a oração dos divinistas, porque ela ensina o programa divinizante. Peço-te a graça, Deus, de jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça ao sagrado princípio de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais nas minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar a tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reservas a teus filhos. Respondam. Se os pais tivessem colocado o documentário bíblico, o que ensina as verdades sobre a lei de Deus e as graças do santo mediunismo, ao alcance de seus filhos, a besta e o falso profeta, os dois imundos clérigos, teriam dominado reis, povos e nações? Lembrando sempre a besta e o falso profeta. A besta é a Igreja Católica Apostólica Romana e o falso profeta é o protestantismo saído da besta, ou filho da besta, ou como se quer chamar, a imagem da besta. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com as leituras dos boletins publicados semanalmente
e com os vídeos do Pai publicados mensalmente. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos. Tenha uma ótima semana e até a próxima leitura. Fiquemos todos nas bênçãos divinas.